Glórias a Deus. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Enquanto você se arruma, enquanto você se ajeita, eu quero dizer muito boa noite a todos. Que a graça do Senhor, que a paz do nosso Cristo possa nos ser multiplicada nessa noite, que possamos ser cheios dele, da pessoa dele, do Espírito Santo dele, que possamos ser cheios de Deus nessa noite, em nome de Jesus, dia 21 de junho, e eu gostaria de estar falando com você acerca de algo muito importante para as nossas vidas nessa noite. E nessa introdução nós vamos conversar um pouquinho a respeito de como está a nossa vida com Deus. Como você está com você, como você está com o Senhor. O título da mensagem hoje é Cuidado. O mundo espiritual sabe realmente quem somos. Ele sabe realmente, ou ele sabe quem nós realmente somos. E se eu tivesse que fazer uma pergunta, seria: quem somos nós? Ou quem é você? Quem somos nós? Ou quem é você? O que tipo de vida estamos levando? Ou que tipo de vida você está levando? Eu estou levando? Nós estamos levando? Porque isso vai determinar quem somos, o que nós somos e até onde chegaremos. Ou o que estamos fazendo. Ou o que estamos vivendo. Ou o que estamos experimentando, experienciando. Falávamos no início do culto, um pouco antes do início do culto, Kevin e eu aqui, a respeito das experiências espirituais que tínhamos, que vivíamos e que vivemos e que temos, e que às vezes nós acabamos por normalizá-las. Por quê? Porque dependendo do nível de experiência, do nível de intimidade que temos com Deus, elas passam a ser, mesmo que extraordinárias, elas passam a ser comuns. Normais é a palavra que o Kevin usou. Elas passam a ser normais ou comuns, porque nós estamos diariamente na presença do Senhor, nós estamos diariamente ouvindo a sua voz, e até usei um exemplo simples e que é profundo como um pires, um exemplo raso. Deus falou comigo. Grande coisa, ele fala conosco o tempo inteiro. Como assim? Grande coisa, meu amigo. Nós estamos falando daquele que é o criador de todas as coisas. O cara, me perdoa a expressão, que criou o universo, que criou você, que nos gerou dentro dele, mesmo antes da fundação do mundo, pelo qual tudo subsiste nele. E essa pessoa falou comigo e falou com você. Então, como assim Deus falou comigo? Deus falou. Como assim? Usamos um exemplo. Kevin trabalha, posso falar onde? Se não pudesse, já comecei a frase, vou terminar. Trabalho na Parker, ali no Parque dos Anjos. E eu estava falando com ele, imagina só, tu está no estacionamento da Parker, sei que isso não vai acontecer, porque o cara lá deve ter uma vaga específica para o carro dele, se é que ele mora aqui ainda. Porque o dono da empresa perto a qual eu trabalhava mora em Aruba. Mas tu cruza com esse cara no meio do corredor, ele é simplesmente o dono da Parker. E ele olha pra ti e fala: oi, Kevin, tu toma um choque na hora? Mas na mesma hora você toma um choque e diz assim: como assim? O dono da Parker sabe meu nome? Só que para nós, saber que o Senhor escolheu os nossos nomes é normal. Saber que o Senhor de todo o universo tem os nossos nomes gravados na palma da sua mão é tranquilo, é normal. A gente isso aí quem não sabe, pastor.
E às vezes nós sequer damos glória e honra a esses momentos. Nós vamos falar de uma situação em que estamos, vamos colocar assim, não deveríamos estar, mas estamos acostumados a viver, não por causa do cura de sexta, mas eu estava, enquanto o louvor acontecia, meditando na pregação, na ministração, e me veio a lembrança, o cura pela palavra de sexta-feira, que fala acerca de estarmos desviados dentro da igreja. Imagina isso, cara. Desviados dentro da igreja. E quantas pessoas você conhece que está assim? Quantas pessoas conhecemos que estão nesse nível? Ah, pastor, como assim isso é possível? E até o final dessa mensagem você vai entender por quê. E por isso o questionamento, cuidado. O mundo espiritual, ele sabe quem realmente somos. Quem realmente somos. Pode abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 19, versículo 15. Com certeza você já leu, já ouviu ou já ouviu e escutou, é a mesma coisa, você já ouviu alguém falar acerca desse texto. É um texto muito comum para cada um de nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15. Capítulo 19, versículo 15. Amém? Glórias a Deus. Diz assim, um dia o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Só até aí, nós vamos falar um pouco a respeito desse texto. Se você ler os versículos acima, os versículos abaixo, o ideal para que você entenda o contexto do que está escrito é você ler no mínimo 10 para cima e 10 para baixo, mas nós não precisamos fazer essa leitura, eu vou explicar rapidamente o que está acontecendo aqui. Uma família de exorcistas. Eu falei há alguns anos, acho que uns 2 anos atrás eu falei acerca disso aqui na igreja. Uma família de exorcistas estavam por aí fazendo aquilo que talvez, eu digo talvez, estivessem acostumados a fazer. Eles estavam expulsando um demônio. Só que Deus ministra meu coração agora. Como é importante andar conectado com o Senhor, porque nós entendemos os tempos proféticos em que estamos vivendo. Esses caras, esses 7 exorcistas, eles não entenderam o tempo que eles estavam vivendo. Eles talvez não entenderam o tempo que havia passado, virado, o que havia acontecido espiritualmente no mundo. Antes eles expulsavam demônios da forma que eles conheciam, da forma que eles conheciam, que eles sabiam fazer, mas algo aconteceu de diferente. O Filho veio, o Filho foi dado, morre em nosso lugar, ressuscita, vai aos céus, roga para que o Espírito Santo desça na terra e tudo muda, todo o contexto espiritual mudou. Mas eles não estavam conectados, eles não entendiam. Talvez eles estivessem desviados dentro da igreja. Talvez eu usei a palavra talvez, não me chame de herege. Talvez eles estivessem nessa situação que nós estamos falando, porque eles não entenderam o tempo, a mudança, a troca de autoridade, a troca de nível, a troca de comando espiritual. E eles foram talvez fazer aquilo que eles estavam acostumados a fazer. Eles foram expulsar um demônio, ministrar uma pessoa que estava com um espírito imundo, possuída de um espírito imundo, e a Bíblia conta que eles chegam e falam assim, nós esconjuro-vos, uma palavra mais fácil aqui, nós te repreendemos em nome de um certo Jesus a quem o apóstolo Paulo tem pregado. Pastor, o senhor botou palavras a mais aí. Tá bom, esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega.
Mas trocando em miúdos, eles falaram, olha, eu sei que o apóstolo Paulo tem feito isso em nome de um certo Jesus Cristo, então é em nome desse Jesus aí que eu te mando embora. E aí, essa frase célebre que nós lemos aqui em Atos 19:15, que diz assim, eu conheço Jesus, e eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem vocês são? Quem vocês são? É como se olhasse nos nossos dias e falasse, cara, quem é tu na fila do pão? Quem é tu para vir falar comigo? Tu nem entendeu que as coisas mudaram, filho. Tu tá aí tentando me repreender, mas tu nem entendeu que tu não tem mais autoridade, que a autoridade está na mão de outra pessoa. E eu acho interessante porque eles seguiam fazendo aquilo que talvez estivessem acostumados a fazer. Porque a Bíblia fala que eram 7 exorcistas, então eles tinham esse cargo por profissão, provavelmente. Eles estavam acostumados, era a equipe dos caça-fantasmas. Eles eram acostumados a serem chamados quando alguém se endemoniava e eles eram chamados para ir lá resolver o problema. Só que agora surge um novo problema, muito maior. Porque se você seguir lendo alguns versículos abaixo, e você conhece o texto, eles levaram um laço. E a Bíblia diz que o espírito imundo largou 7 nus correndo porta fora. Bateu tanto neles que chegou a tirar a roupa desses caras e mandou correr. Imagine a situação que eles estiveram. E nós começamos a entender, então, quem nós temos que ser, o que nós temos que viver e o porquê que essas coisas talvez não podem, ou não devem, ou tomara não acontecer conosco. Tomara não acontecer conosco. Agora eles estavam ainda encorajados por algo que eles viviam, que eles faziam, ou que eles, pelo que eu percebi aqui, eles adotaram, talvez, e aí a gente tem licença poética, vamos falar um pouquinho a respeito aqui desse texto, vamos entrar para dentro desse texto e estudá-lo. Talvez eles até perceberam em algum outro momento, num outro chamado, num outro serviço, vamos botar assim que eles foram fazer, que a forma deles não estava mais dando certo. Porque eles falaram, olha, esconjuro-vos, ou seja, eu estou te repreendendo, eu estou te mandando em nome de Jesus Cristo. Um aí que o apóstolo Paulo, aquele Paulo que a gente conhece bem, tem falado a respeito, tem pregado. Então talvez eles tivessem percebido que a forma tradicional deles não dava mais certo, mas por não estarem conectados, por não entenderem os tempos, por não viverem, por não saberem de fato quem eles são, ou quem deveriam ser, todas essas coisas os aconteceram. Então, acho interessante porque estava havendo um avivamento grande naquele tempo, naqueles dias. O apóstolo Paulo, eu não preciso falar, você sabe da história, a sombra de Pedro curou, o apóstolo Paulo enviava lenços ungidos, as pessoas eram curadas, o apóstolo Paulo estava curando e passando, libertando e montando igrejas e pregando evangelho e tantas curas, tantos milagres, tantas coisas estavam acontecendo. E aí eles se encorajaram a também fazer, também viver. Não, está todo mundo vivendo isso, então eu também quero viver. Eu também quero viver isso que está todo mundo vivendo. E às vezes nós estamos assim, nós somos assim, nós vivemos numa comunidade, nós queremos viver aquilo que o nosso irmão está vivendo. Nós até nos perguntamos, pai, por que não eu? Por que ele? Por que não eu? Por que, Senhor, que cada vez que eu pergunto, eu faço um versículo aqui, o Kevin sabe onde está? E eu não? Você já se perguntou isso? Eu já me perguntei isso e eu tomei uma lapada. E Deus falou porque ele já leu a Bíblia de capa a capa 10 vezes e tu não leu 10 vezes. Quantas vezes você leu?
Não, eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Senhor, sou obreiro na tua casa. Quantas vezes você já leu a Bíblia de capa a capa, irmãos? Será que nós temos... Não, pastor, eu quero orar pelas pessoas. Você ora na sua casa? E por que eu falei que me lembrei de sexta-feira do Cura para Homens? Porque eu, durante algum tempo, me entenda a palavra, por favor, por favor, me entenda, estive, eu vou colocar entre aspas aqui, desviado dentro da igreja. Que isso, pastor? Uma vida tão corrida, tão corrida, tão corrida, que eu orava, pregava, falava, e eu estou falando na época que era obreiro, que eu estava na igreja de segunda a segunda. Eu cheguei a ficar uma época, quase 6 meses, sem ver minha mãe, que mora em Canoas. Porque eu estava de segunda a segunda na igreja, de segunda a segunda na igreja. E aí eu tinha meu trabalho secular, que eu estava de segunda, muitas vezes, segunda a sábado lá, trabalhando e buscando, e meu Deus, Deus me abençoou muito lá no meu trabalho secular. Em 1 ano e meio fui promovido 4 vezes. Uau! E aí eu estava escalado para pregar na terça, eu estava escalado para pregar na quinta, no domingo cheguei a pregar uma vez. Meu Deus, o irmão Rodrigo está sendo muito usado por Deus. Mal sabiam que durante um período de tempo eu só orava no dia que ia pregar, irmãos. Você sabe que eu conto as derrotas, tá? Eu conto as derrotas. Porque eu já ouvi, uma vez eu contava as derrotas e o irmãozinho, não, eu também falo das derrotas, mas só contava as vitórias dele. Quando usava exemplo, usava outras pessoas de exemplo. Não, eu conto as derrotas, eu já estive assim. Ler a Bíblia só para escolher a perícope que eu pregaria. Quem sabe do que eu falei? Eu já quero deixar aqui o link para o nosso curso de teologia que iniciar-se-á, então logo concluirmos a construção da igreja. Amém? Então, eu só deixava para ler a Bíblia no dia que eu ia escolher o texto que eu pregaria. Então eu orava e eu usei esse testemunho sexta-feira. Eu falei assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui está o teu filho, teu servo. Irmãos, vida reta, tá? Não estava em pecado. Desviado foi forma de falar. Vida reta diante de Deus, aqui está o teu filho. Tu sabes, Senhor, que eu te amo, eu amo andar contigo, eu amo fazer a tua obra, eu vou pregar a tua palavra. Tem misericórdia da minha vida, da tua igreja. Me usa como instrumento, Senhor, da tua justiça. Fala através da minha boca, que eu seja a boca de Deus na terra. E pá, aquela oração eloquente, maravilhosa. E aí um dia Deus olha para mim e fala assim, ó. Faz 15 dias que tu não vem falar comigo. E hoje tu quer que eu vá no teu culto? Porque eu orava diariamente, mas sabe aquela oraçãozinha superficial? Pai, obrigado, Senhor, pelo dia maravilhoso que o Senhor me deu, pela família, obrigado pelo alimento, Senhor. Pai, ou de manhã, Senhor, aqui eu te entrego meu dia, meu coração, é tudo teu. E já saía correndo, pegava um pão, porque o ônibus da firma passava e eu tinha que ir. E aí, a palavra desviado ficou forte, mas é para chocar mesmo. Eu estava desviado dentro da igreja, desviado, trabalhando para Deus. E a palavra é essa, eu estava trabalhando para Jesus e não com Jesus. Posso dar só o significado da palavra desviado? Uhum. Indica algo a alguém que saiu do seu caminho em direção ao padrão original. Indica algo a alguém que se desviou do seu caminho em direção ao padrão original. Eu estava dentro da igreja trabalhando para Deus, sem Deus. E naquele dia, Deus falou comigo, tu quer que eu vá agora? Eu vá no teu culto? No teu culto? Porque eu estaria pregando. E eu comecei a chorar copiosamente. E eu me arrependi, pedi perdão ao Senhor. E falei, Deus, nunca mais tu vai me chamar a atenção dessa forma.
Nunca mais tu vai me chamar a atenção dessa forma. E é luta, irmãos. Tem dias que eu não consigo orar e viver como eu queria. Passa 5 horas na presença de Deus. 2 horas, 3 horas. Atirado no meu quarto, rolando no chão, na presença, debruçado sobre a palavra do Senhor. Tem dias que não dá. Você sabe, você também tem uma vida corrida. Você também tem uma vida corrida. E talvez aqueles homens estavam vivendo assim. Se a palavra de Deus fala que eles eram exorcistas, é porque eles conheciam Deus. É porque eles já cumpriam esse chamado, eles já tinham esse ministério de expulsar espíritos imundos. Eles já tinham. Então, talvez eles trabalhavam para Deus. Só que no tempo que eles estavam fazendo isso, de fato, precisavam trabalhar para Deus mesmo, para Deus. Só que o Espírito Santo havia descido e era necessário agora trabalhar com Deus. Com Deus. Que Paulo conhecia bem. E que Paulo falava com autoridade. E eles não conheciam. E tampouco buscaram conhecer até aquele momento. Lembra que eu falei que Deus olhou para mim e fez assim? Eles tomaram uma lapada. Deus foi bom comigo, porque foi ele. Eles tomaram uma lapada da concorrência. Sabe, amados, porque aqueles homens eles acreditavam piamente que eles poderiam fazer aquilo que Paulo estava fazendo naqueles dias. Que Paulo estava fazendo naqueles dias, e às vezes eu olho esses grandes avivalistas, os grandes preletores, esses grandes homens de Deus e que fazem cruzadas de milagres para lá e cruzadas de milagres para cá, e às vezes eu fico com o coração exultante, cheio de alegria, claro, e perguntando, será, Senhor, que um dia poderemos ser usados desta forma? E imediatamente vem ao meu coração e Deus fala assim, tem se colocado na brecha para isso? Tem vivido para isso? Tem clamado por isso? Porque é interessante que dentro do mundo empresarial, no business, você se prepara e exerce. Não é assim? Você se prepara e exerce. E eu não estou querendo pregar despreparo aqui, você sabe que a nossa igreja não é dessa forma, nós queremos sim que você se prepare, estude, busque sabedoria, busque conhecimento, busque autoridade espiritual, mas com Deus, primeiro você começa a fazer e Deus vai trazer a capacitação. Então o Senhor, algumas vezes ele já me perguntou, você tem pensado como esses homens pensam? Você tem falado como esses homens falam? Você tem orado como esses homens oram? Você tem buscado como eles buscam? Você tem um monte de coisa que eles fazem e que eu não faço. Não faço. Como? Você é usado como eles são. Se eu não faço o que eles fazem? Como? Mas pastor, todo mundo sabe que o mérito não é seu. Já falamos a respeito disso semana passada. Ninguém está falando sobre salvação. Nós não estamos falando sobre salvação, nós estamos falando sobre unção. Para ser salvo, é tudo de graça. Não tem nada que possamos fazer a não ser crer em Cristo e tudo já foi pago. Mas para ser ungido, vai nos custar tudo. Vai nos custar tudo. E esses homens não entendiam isso. O apóstolo Paulo entendeu e disse, quem és tu, Senhor? E entregou a sua vida ali. E foi transformado e mudou o curso da sua história. Nós estamos mudando o curso da nossa história diariamente por Ele? Estamos mudando o curso da nossa história por Ele? Sabe, amados, que nós começamos a entender algo maravilhoso, que é o relacionamento é a chave. O relacionamento é a chave. Você quer mais presença? Relacione-se com Deus. Você quer mais unção? Relacione-se com Deus. Você quer operar milagres, prodígios e maravilhas?
Relacione-se com Deus. Mude o seu network. Hoje eu tô. Uau! Fala, uau! Meu Deus. Mude as pessoas com que você se relaciona e relacione-se com ele mais. 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 O relacionamento é a chave. Eles não conheciam Jesus Cristo, eles apenas ouviam falar acerca de Cristo. Você conhece Jesus? Eu conheço Jesus. E quando isso aconteceu comigo, que eu testemunhei aqui, quando aconteceu comigo, eu conhecia Jesus. Não de ouvir falar. Eu conhecia Jesus, eu conhecia Cristo, eu já vivia com Jesus, eu sentia a sua presença. E por muito tempo eu andei com ele lado a lado, ele no meu coração. Tanto que tudo que eu conquistei, entre aspas, porque, enfim, essa palavra não ficou boa, mas tudo que eu vivia naquela época era fruto do que eu havia plantado desde a minha conversão até aquele dia, até aquele momento. Toda a confiança que eu tinha do meu líder, todas as vezes que eu era usado por Deus, era por causa do que eu havia plantado. Mas chegou um momento em que Deus falou para mim assim: filho, o que tu plantou já nasceu, tu já colheu e acabou. Se tu quiser continuar colhendo, continue plantando. Continue plantando para que você continue colhendo. E eu estava muito focado na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E eu não sou contra isso, por favor. Foque na sua vida profissional. Busque uma vida melhor para você, para sua família. Conquiste. Seja um dos reis dessa terra, em nome de Jesus Cristo. Mas não abandone o relacionamento. Não abandone o seu relacionamento com Jesus Cristo. Não abandone o relacionamento com o Espírito Santo. Porque como que dali para diante, depois da lapada, eu consegui? E antes, meu Deus, eu ando tão cansado. Mas depois daquilo, eu consegui. E antes, por que não conseguia? Porque eu precisei de um puxãozinho de orelha do Senhor. E eu imploro a você, por favor, não espere o Senhor puxar a sua orelha. Porque dói. Dói. E eu sei o que eu passei naquela tarde. Rolando no chão do meu quarto. Clamando por misericórdia e perdão. Para que a presença voltasse e se manifestasse. Porque ele falou: ei, tu quer que eu vá lá? Mas tu não tem vindo aqui diariamente para falar comigo. Quando eu te chamo, tu não está vindo aqui falar comigo. Agora tu está me chamando para ir lá. Por que que eu vou lá? E é forte o que eu vou falar, tá? Não era o meu coração naqueles dias, mas eu vou reproduzir, eu vou ir além. É para chocar mesmo nossos corações hoje. Para que nós saiamos daqui hoje dizendo assim: meu Deus, eu preciso diariamente do relacionamento com Deus. Por que que eu vou lá me manifestar na pregação, na oração, se amanhã tu não vai estar aqui de novo, mas tu vai estar colhendo os frutos lá das pessoas? Uau, como o irmão Rodrigo é usado. O irmão Rodrigo está pronto. Estou fechando 11 anos depois de ter sido ungido pastor. Sequer perto de estar pronto me sinto hoje. Quem dirá 15 anos atrás? Quem dirá 15 anos atrás? Às vezes nós caímos nesses erros porque nós não conhecemos a vontade de Jesus. Perdão, a vontade de Deus para as nossas vidas. Você conhece a vontade de Deus? O que Deus quer para você? Pastor, no meu ministério, não estou falando a respeito de ministério, estou falando a vontade geral do Senhor. Sabe aquela vontade que Deus tem para todos nós? Qual é a vontade de Deus? Quem sabe qual é a vontade de Deus?
1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, a vontade de Deus é que você creia em Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e você e suas casas serão salvos. Então, é que você creia em Jesus Cristo e leia a Bíblia. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é a verdade? A verdade é Cristo. E Cristo é o verbo que se fez carne. Então, Cristo é a palavra. A palavra é a verdade. Conheça a palavra. Leia a Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, diz assim: a vontade de Deus é que todos vivam em santidade. Meu Deus! Essa é a vontade do Pai. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Ah, Deus quer que eu isso, que eu aquilo outro. Amém. Isso é vontade específica para você, para a sua vida. Mas o que de fato o Senhor quer é que você creia em Jesus Cristo para ser salvo, que você conheça a Bíblia e que viva em santidade. É isso que Ele quer. E se você seguir lendo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele vai continuar falando ali que vocês não se corrompam para imoralidade sexual. É claro que não é o foco aqui hoje, mas sim, o viver em santidade é buscar jejuns, orações e nos abster de todas as coisas que nos tornam impuros. Essa é a vontade de Deus e precisamos começar por aí. Começar por aí. Interessante que na época dos apóstolos, já falei isso milhares de vezes aqui na igreja, durante esses anos, na época em que os apóstolos começaram seus ministérios, houve o primeiro e maior avivamento da história. Lá naqueles dias em que a sombra do apóstolo Pedro estava curando, que a Bíblia diz que as pessoas tinham temor e ficavam... Imagine você, eu teria muito temor de Deus se eu visse a sombra de alguém curar. E eu teria um profundo amor e respeito por aquela pessoa usada por Deus dessa forma. Então imagine aquele povo que nunca havia visto isso. A sombra de Pedro curava e houve um manifestar, houve um auê, houve um oba-oba, houve um avivamento e era cura, milagre, cura, prodígio, milagre, expulsão de libertação, cura, milagre, prodígio, libertação, cura, milagre. O que Deus fez? Pega todos eles e cadeia em vocês. Bota todo mundo na cadeia. Aí o que acontece? Vem um anjo lá à noite, você conhece a história. Pedro, vem cá, vem comigo aqui. Sai todo mundo atrás do anjo. O anjo liberta eles e o que o anjo fala? Agora voltem lá e preguem toda a verdade. Não é só o avivamento, não é só o reteté, não é só o oração em língua, a cura, o milagre. Não, vão lá e ensinem sobre tudo. Palavra de Deus, palavra. Ensinem sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre o amor. Curem quando precisar ser curado. Manifestem o poder quando precisar ser manifesto. Mas ensinem tudo que vocês aprenderam de Cristo. Ensinem, busquem. O que? A verdade. Todas as palavras da verdade. Vivam pelo pleno conhecimento da verdade. Então, para buscarmos um pleno conhecimento da verdade, cumprir a palavra do Senhor, nós precisamos voltar às Escrituras e precisamos voltar para o secreto. Não tem outra forma. Precisamos voltar para o secreto. De outra maneira, amados, é lapada em cima de lapada. Pau! O dia que aquilo que você plantou durante a sua vida, e se em algum momento você tem vivido como eu vivi, naqueles dias, quando o seu plantio você terminar de colher, o Senhor vai marretar você.
e vai dizer: vem, volta. E aí precisará de um profundo arrependimento por termos, de novo aqui, entre aspas, nos desviado do caminho que deveríamos viver. Porque eu costumo dizer que existem, vamos lá, 2 vontades de Deus específicas para cada um de nós. A vontade permissiva, né? Que é a gente ali, dentro da igreja, legalzinho, tô lá, tô dentro da igreja, tô adorando o Senhor, faço as minhas orações. É a vontade permissiva. Deus permite que você viva a sua vida assim. E existe o centro da vontade de Deus. Onde estamos? Em qual desses modelos estamos? No centro da vontade? Ou na vontade permissiva, aquele, não, eu tô ali, eu não tô em pecado, eu tô legal, eu tô com Deus aqui, faço as minhas orações, vivo minha vida, família, igreja e tal. Família, igreja. Porque às vezes tratamos assim, clube de amigos aqui, né? A construção lá, o clube do Bolinha. E o cura aqui, o clube da Luluzinha. Eu até venho aqui no clube da Luluzinha, mas na hora de abrir o coração, não. Eu venho aqui porque é legal, gosto das pessoas. Rola um cafezinho preto. Rola um cafezinho pretinho. Eu não sei, eu ouvi falar que vai ter salgadinho no domingo que vem. Jesus amado. Precisamos entender o que é a vida com Deus. Como viver uma vida com Deus. De que forma precisamos viver uma vida com Deus. Para poder colher os frutos disso. Porque eu não sei você, mas eu tenho aspirações gigantescas para minha vida, para minha família, para você, para nossa igreja. Eu tenho aspirações enormes para vocês. Enormes. Mas só vai viver quem quiser. Quem decidir, Senhor, eu quero. Eu quero. Algo que a pastora falou aqui é muito real. É muito real. Preste atenção. Eu fui muito usado por Deus quando congregava uma igreja aqui perto, e que eu fiquei 6 ou 7 anos nessa igreja. E eu tive uma oportunidade, uma única vez, para levar uma palavra. Em 7 anos, todo mundo passava por mim. Chegava na igreja, cantava um pouquinho, falava um pouquinho no microfone, já começa a pregar aí. E o irmão Rodrigo lá, ia na construção, ia na obra, ia na... O CDN estava construindo, a igreja é bem bonita, né? Cara, era maravilhoso. Eu tive o dom de canto. É mesmo, cantava muito? Não, estava sempre jogado no canto. Sempre deixado de canto, cara. O dom do canto. Onde tá o irmão? No canto ali, só intercedendo. O pastor um dia falou para mim assim, ó, irmão Rodrigo, eu preciso de ti. Eu, agora sim, meu Deus. Eu vou te levantar como intercessor. É mesmo? É. Que bênção, pastor. Como eu faço? Fica lá no fundo da igreja e fica com as mãos assim. Mas eu vou falar, eu fui o melhor ficar com as mãos assim que você já viu. O melhor. Tá, tudo bem. Pode. Pastor Cedeni, eu amo ele. Eu fui o melhor ficar com as mãos assim que eu já vi. Eu aprendi a ficar com as mãos assim, amados, eu fico horas. Tem gente que cansa, eu fico horas com as mãos assim. Uma vez eu fui ficar com as mãos assim. Cara, é maravilhoso isso. Eu vou contar. Eu fiquei com as mãos assim, atrás, né? Porque quando a gente for orar, tu fica com as mãos assim, atrás das pessoas, intercedendo. E eu amei. E aí, só que alguém achou que eu não ficava com as mãos assim, bom. Aí veio um irmãozinho. Eu tava aqui, faz de conta que eu era esse tonel aqui. Eu era o tonel, tava com as mãos assim, imagina. Aí veio um irmãozinho, parou do meu lado, era uma irmãzinha, parou do meu lado e fez assim, ó. Cara, vocês acham que é brincadeira? Por Deus, não se jura por Deus. Cara, palavra de cristão que isso aconteceu. Palavra de cristão que isso aconteceu. Você acha que tá difícil para você?
Agora eu tô me lembrando dos negócios e eu vou ir falando. Me dá mais uns minutinhos só. Cheguei na igreja novão. Irmãos, novão. Não sabia nem orar. Nada. Mas a mão já tava... E um dia a pastora olhou, irmão Rodrigo, pode orar por nós aí? Eu sei, mas é claro. Deus, Senhor Deus, Deus, amado Deus, Senhor Deus, amado Deus, Deus, amado Senhor Deus. Deus vai... Pai... Não sabia orar, mas gaguejei, repeti, foi um auê. E aí nós tínhamos o costume de orar no início do culto, todo mundo vendo, e eu, pá! Hoje eu orei por todo mundo, e fui na roda, era em roda, né? E aí depois tinha uma fila para pastor ungir nossas mãos, porque tinha que trabalhar naquele dia, tinha esse costume lá. E eu tô, amém, cheio, todo estufadão. Hoje eu orei aqui na igreja, em voz alta, na frente de todo mundo. E aí na frente uma irmãzinha, abençoada, amada. Amo ela, é verdade, eu amo essa mulher. Não vou. Mas aí eu tô ali na fila, né? E para receber a unção, e ela não viu que eu tava atrás dela, mas ela não viu. E ela fala assim, pastora, por que a senhora pediu pro irmão Rodrigo orar se ele não sabe orar? Tá difícil pra você? Tá difícil pra você, irmão? Eu quase falei, orar não, mas acima! Mas aí, quando o inimigo ia lançar uma flechada no meu coração, a pastora falou, porque eu sou usada pelo Espírito Santo e ele mandou. E aí Deus mandou? Então tá. E eu saí dali, mas eu vou falar algo pra você, irmãos. Aquilo me doeu, sabe? Até hoje, às vezes, eu lembro disso e eu fico incomodado com isso, sabe? Mas você não tem ideia a força que isso me deu. Porque eu comecei a falar com tudo que era veinho, que tinha na igreja, que era usado por Deus, e falar assim, como que faz para orar em público? Como faz? Tinha o pastor Adão Flores, que já era jubilado, tinha a pastora, a própria pastora, o pastor Sedeni, tinha o irmão Alberto, os outros irmãos que eram usados. Eu sei, irmãos, como que faz para orar pelas pessoas? Como que faz para orar? E aí o pastor Adão Flores, até já faleceu, né? Um amado pastor Adão Flores, usado por Deus, aquele senhorzinho. Ele disse assim, irmão Rodrigo, irmão Rodrigo, primeiro faça isso, não. Ele disse assim, ó, comece a orar em voz alta na frente do espelho. Comece a orar em voz alta na sua casa. Sabe a oração que você faz? Ele estava profetizando sobre a minha vida, né? Porque eu era novo convertido nessa época. Sabe aquela oração que você ora todo dia lá na sua sala, no seu quarto? Eu sei, aham. Então, você comece a orar em voz alta. Amados, dali pra diante. Amor, cadê tu? Tô no quarto. Orando em voz alta, pregando pra mim no espelho. Amado, fui líder de jovens da igreja. E essa, para você ter uma ideia, essa frase me inspirou tanto. Esse ataque do diabo naquele dia me inspirou tanto que teve cultos jovens que só estava eu na igreja. Não tinha nenhum jovem, só eu na igreja. E eu pregava com ênfase, com ardor no coração, com o coração queimando em chamas para os bancos. Para os bancos. Mas aprendi. E foram quantos anos de líder jovem? 3 ou 4 anos. 2 anos, um vale, você não tem ideia. Mudamos o culto jovem para sexta, mudamos o culto jovem para sábado, botamos às 8, botamos o culto jovem para 5 da tarde, porque às 8 eles queriam o shopping, aí eles começaram a ir pro shopping às 15. E aí botei para as 8 de novo. Aí Deus olhou e falou, tá bom, filho. Tô vendo aqui a tua persistência. Ninguém me via, mas Deus me viu.
E teve culto de jovem lá, que tinha mais pessoas do que na ceia. Porque Deus abençoa nosso ministério, nosso chamado. Mas, amados, persista, não desista. Mas não seja como esses 7 exorcistas aqui. Busquem ao Senhor, orem ao Senhor, mesmo que seja para que você venha aprender a orar, mas ore, busque a Deus. Busque. Amados, o que temos aqui na igreja, os treinamentos que temos, os ensinos que temos, mas não tinha isso. E tem muito lugar que não tem. Desfrute, aproveite isso. Põe em prática as coisas que você escuta, que Deus vai usar você. Deus vai usar você. Eu já falei há quanto tempo que nós temos lá no nosso site dois planos de oração já, e nós temos alguns discipulados lá. Algumas. Quem já foi lá olhar? Nem 10%. Você, nem o seu dízimo de olhar site você deu. Mas amém. Acesse o site da igreja, desfrute, tem conteúdo bom lá. Tem conteúdo bom lá. Tem muito conteúdo lá. Estude, acesse, ouça a rádio da igreja. Espalhe isso. Compartilhe. Eu vou assistir um pregador. Vá ver o meu canal, tem quase 500 vídeos para você lá. Por favor, tem uns que só Jesus, mas tem. Tô brincando, amados, em nome de Jesus. Mas por que isso tudo? Porque nós precisamos buscar a Deus com integridade de coração, com inteireza de coração. Busque o Senhor. De verdade, ore. Debruce-se sobre a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Busque conhecimento. Transforme a sua rotina. Pastor, eu não tenho tempo. Transforme a sua rotina. Faça algo para que sobre 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos para você no seu dia. Encaixe. Pastor, todo dia eu não consigo. Faça dia sim, dia não, mas ore, busque a Deus e leia a palavra. Por favor. Veja, eu estou implorando para que você seja abençoado. Cara, nunca vi um negócio desses. Busque a Deus, amados. Busque a Deus em nome de Jesus. E eu quero orar com você em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé, por favor. Vamos orar.